Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esta é a terceira lição do profeta Jeremias. Nós estamos tratando da influência de Jeremias dentro do contexto bíblico, né, do profetismo. Nós vamos tratar hoje da influência de Jeremias no livro de Baruque. Bom, antes de começar a aula, quero dizer que tem uma novidade agora no canal. Embaixo na descrição do vídeo eu coloquei um link. Esse link, quando você clica nele, vai abrir um documento do Google Drive em PDF, com todo o texto que foi abordado no tema, com toda a dinâmica da temática, citações, bibliografia, para facilitar o estudo de vocês depois. E quem quiser responder os questionários pode enviar no e-mail que está lá no PDF. Bom, eu quero dizer também que eu agradeço aos meus patrocinadores, de maneira especial, Márcia Aparecida Miguel Zeponi, Ana Lúcia Escapim, que estão aí conosco, nos incentivando também, e tantos outros alunos que de maneira anônima estão nos ajudando, estão nos incentivando, estão nos dizendo: ó, professor, continua lá com as aulas, continua com o conteúdo, produz esse conteúdo que está sendo de muita valia para os nossos estudos, nosso crescimento dentro do estudo bíblico. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que continuem cada vez mais, se inscrevam no canal, quem não se inscreveu ainda, e podem ir pegando, eu tenho a playlist lá, então vocês podem seguir aquela playlist, cada playlist tem um tema específico, então você pode, são 2, 3, tem até 5 vídeos uma playlist, e os vídeos são sempre dentro do tema. Bom, a partir de agora então nós vamos ter essa documentação dentro do próprio linkzinho que fica na descrição do vídeo. Vamos a lição de hoje? A lição de hoje, então, a influência de Jeremias no livro de Baruque. Baruque, o nome é Bento em hebraico, e ele foi um emanuente. O que é um emanuente, professor? Emanuente é um escriba, é aquele que anotava tudo aquilo que o profeta dizia. Então, era como que alguém que organizava os escritos, que guardava os escritos. Então, muito daquilo que a gente tem de Jeremias se deve ao trabalho de Baruque. Baruque, que foi com Jeremias para o Egito depois da queda da Cidade Santa, isso é narrado para nós em Jeremias 46, versículo 6. O livro atribuído a Baruque, ele consta de 5 capítulos. Peraí, professor, mas Baruque tem 6. Sim, 5 capítulos são de autoria ou de compilação de textos de Baruque. O 6º capítulo é uma carta de Jeremias, uma carta que foi endereçada aos israelitas que estavam sendo encaminhados para o exílio. E ele tem uma temática muito interessante. E é sobre essa temática que eu gostaria de falar, abrir o meu estudo hoje para vocês. Por quê? Porque como nós estamos em Baruque, nós já podemos compreender toda o fio da meada que existe desde o profeta, passando por Lamentações e chegando nos textos do profeta de Baruque. Como entender isso? Imagine a confissão. A confissão que ela tem um exame de consciência. Só que esse exame de consciência de Jeremias, dentro dessa dinâmica de Jeremias, ele é um pouco mais extenso, porque ele faz um questionamento sobre o período que antecede ao ato que agravou, ao erro, ao pecado. É todo aquele esforço que é pesado também. Errei, sim, errei, mas não errei sem aviso. São os ditos agravantes. Então, a reflexão que a gente pode fazer é que desde o profeta Jeremias até o profeta Baruque, em Jeremias nós temos o profeta que fala que Deus está indicando o caminho, Deus está alertando, Deus está dizendo: olha, não façam isso, voltem para o caminho, voltem para cá. O profeta Jeremias, como eu já disse na aula sobre Jeremias, ele é um profeta muito ativo. Ele fala ao rei, ele fala aos povos estrangeiros, ele fala à população tanto do norte quanto do sul, tanto aos israelitas quanto os judainitas. Ele fala para todo mundo, porque ele vê eminentemente que o caminho que Israel
tanto o povo quanto lideranças escolheram para si, é um caminho de derrocada. E de fato é o que aconteceu. Israel achava que a sua força não estava em Deus, estava nas suas alianças com povos estrangeiros, o culto que estavam fazendo às divindades estrangeiras. E os profetas dizendo que o caminho é a lei, o caminho é a obediência ao Senhor. Não foi os deuses do Egito que os libertaram, foi a palavra de Yahvé. Foi a lei de Yahvé que nos conduziu pelo deserto, nos deu a terra santa e nos deu a bênção e a graça. É a palavra de Deus, é na palavra de Deus que está a bênção que foi derramada sobre Israel. Israel não escutou isso. Israel caiu Jerusalém. E é o tema do livro das Lamentações. Lamentações, a cidade de Jerusalém personifica um corpo que sofre porque é surrado, é humilhado, digamos assim, dilapidado. E o profeta representa a alma que chora envergonhada por todos os erros que foram cometidos. Então nós temos essa dinâmica. E Baruque? Baruque é a parte do exame de consciência em que eu confesso os meus pecados. Confesso meus pecados e faço um propósito de mudança. E nesse propósito de mudança há uma grande esperança. Então, já no livro de Baruque, no capítulo 1, nós vamos ver isso. É um grande ato, é um grande encontro de Israel, né? É um encontro de Israel com a mudança de vida. Israel se dá conta, né? Israel volta para as suas origens. Israel tem esse desejo de voltar para casa. E aí como é que eles fazem? Bom, o profeta Baruque lê publicamente uma oração, lê um ato de retorno. Ele faz um grande exame de consciência público. Ao ler os primeiros capítulos, o primeiro capítulo de Baruque, é o povo que se reúne para fazer um exame de consciência. E no meio do exame de consciência eles se dão conta de que foram avisados, foram motivados, mas erraram. E agora estão exilados. E no exílio não somente eles exilados sofrem, mas aqueles que ficaram na terra arrasada. Então, eles se dão conta disso, fazem uma grande reunião de bens e enviam para a Terra Santa para duas coisas: para diminuir a fome dos que ficaram e para que sejam ofertados sacrifícios por eles e pelos seus antepassados que erraram. É bonito isso. Então, o livro do profeta Baruque, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, pode se dividir dessa maneira. O capítulo 1 até o versículo 4 é a apresentação, a introdução do autor, né? O autor que se apresenta, né? Quem é Baruque? Então nós vamos encontrar lá quem é Baruque. Baruque vai se apresentar, vai dar as suas credenciais. Então Baruque, ele se coloca dentro dessa dinâmica, apresenta-se, né? E também no livro de Baruque nós vamos ver outra coisa. Na dinâmica de Baruque nós vamos ver uma coisa muito interessante, que é uma oração que está dentro do livro, que pode chamar a atenção de alguns de nós, porque o autor ele vai fazendo, em certo momento, entre o capítulo 9 e o capítulo 10, ele vai pedir uma oração por Nabucodonosor, né? Ele vai pedir por Nabucodonosor e por seu filho Baltazar, né? Que o Senhor lhe dê longos anos, que dê... E a gente pensa, peraí, mas ele está pedindo pelo agressor, pelo opressor? Um pouco estranho isso. E é neste momento que nós entendemos a dinâmica do capítulo 6. Quem estava no exílio, haviam se passado 5 anos, eles já estavam se ambientando com o exílio. Estavam encontrando, tanto que eles conseguem bens, eles fazem uma coleta de bens para enviar para a Terra Santa, ou seja, a vida deles não estava tão ruim assim. Porém,
O capítulo 6 vai fazer uma grande exortação ao cuidado com a idolatria. Então, se nesse exame de consciência nós nos damos conta que nós estamos errados e que o sofrimento que estamos passando ele é devido, ele é um sacrifício penitencial, e agora o nosso desejo é voltarmos para casa, a nossa mãe está nos esperando, a nossa mãe em Jerusalém chora porque nós não estamos lá, devemos voltar nosso coração para o Pai, pedir perdão por nossas desobediências, temos que voltar, mas ainda existe um problema. Aquilo que era para corrigir pode nos perder de vez. E é o grande alerta do capítulo 6. Não se deixem levar pela idolatria. O nosso Deus não é um Deus qualquer. O nosso Deus é único, é verdadeiro. A sua lei é única, é verdadeira. A sua bênção é irrestrita, ela é verdadeira. Os deuses pagãos são menos do que o nada, diz o profeta Isaías. Mas o profeta Jeremias vai lembrar isso. Ele vai dizer que não devemos nos apegar às divindades, porque elas não são nada. Elas não existem. Elas são construção humana. Não devemos ter medo das divindades. Nós devemos ser fiéis ao nosso Deus. Nós devemos temer a Ele. Ele é real. Ele é verdadeiro. Então é dentro dessa dinâmica, esse é o fio da meada, esse é o Sitz Leben da obra de Jeremias, Lamentações e Baruch. Então essa é a dinâmica, é uma grande dinâmica muito útil para nós. Quando nós cristãos fazemos a nossa meditação no tempo quaresmal, nós usamos esses textos. Esses textos querem que nós façamos essa reflexão também, uma reflexão comunitária. Quais são, o que a nossa sociedade cristã está fazendo de errado? O que a nossa comunidade paroquial está fazendo de errado? O que a nossa família está fazendo de errado? É um exame de consciência particular, porque não se erra sozinho. As circunstâncias, elas se complementam. Elas se organizam, elas se coadunam para o bem e para o mal. A desobediência, ela não é isolada. A desobediência, ela leva a desobediências. Os exemplos arrastam muitas vezes. Então, na dinâmica de Israel, do profeta Baruch, temos que levar em consideração isso. Esse grande apelo a um exame de consciência coletivo, porque eu estou assumindo o meu erro, mas que o meu erro suscite também o exame de consciência do outro, porque nós não podemos acertar sozinhos se o erro é comum. Então, eu tenho sim, é um ato pessoal a mudança, porém a mudança ela deve suscitar mudanças estruturais, mudanças na sociedade. E aí é colocado uma coisa muito importante, quando um grupo se une, e isso é algo que nós vamos encontrar no Evangelho com outras palavras, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, a mudança, a transformação de vida, ela também depende do ambiente. É uma grande reflexão que está no profeta Jeremias, em Lamentações e Baruch para o nosso tempo. Esse livro não tem nada de antigo, não tem nada de demodé. Ele é atual, ele é presente na sociedade. A sociedade tem muitas coisas, a nossa sociedade atual tem muitas coisas que são muito... Quantas atitudes da sociedade, as atitudes comuns, elas passam pelo não tô nem aí, desleixo. A ecologia, a maneira com que tratamos dos bens de consumo, como tratamos das nossas relações com o próximo, o nosso afastamento, a nossa insensibilidade para com o nosso semelhante. Isso não é erro de uma pessoa, de 2, de 3, de um grupinho, não. Isso está se generalizando, então o exame de consciência tem que ser feito de maneira geral e o meia-culpa também tem que ser generalizado. Claro, todo mundo faz a sua parte, mas isso não é uma coisa... Quando o erro se torna estrutural, é a estrutura que tem que mudar. As peças da estrutura têm que colaborarem para que a estrutura se mova de uma outra maneira. Então, essa dinâmica, esse é o Sitz Leben, este é a essência de Jeremias, Lamentações e Baruch.
É muito bonito no livro de Baruque. Agora eu vou entrar na divisão do livro. Na primeira parte, então, como eu disse, é um estabelecer uma comunhão entre quem ficou no cativeiro, quem está no cativeiro e quem ficou na terra destruída. Fazem parte do mesmo povo. Mas ainda, por incrível que pareça, os que estão no cativeiro ainda estão em melhor situação. Estão em melhor situação por quê? Porque eles ainda têm que comer, que beber, eles têm um trabalho, eles estão a serviço de Nabucodonosor, estão vivendo numa corte e conseguem até ter bens. Mas aqueles que ficaram na terra que foi dado a outros, que é governada por estrangeiros, eles perambulam pelas ruas da cidade sem ter o que fazer. Eles não têm mais o seu local, eles são estrangeiros na própria terra. Pior que ser estrangeiro em terra distante é ser estrangeiro na sua própria terra. Para a nossa sociedade isso não é uma coisa tão diferente. Quantas pessoas vivem aqui, estão aqui dentro da nossa sociedade e é como que não são aceitos por ela? As pessoas que não têm acesso à cultura, não têm acesso à educação, todas essas pessoas são estrangeiros vivendo no seu próprio país. Um analfabeto, por exemplo, uma pessoa que não tem acesso a água encanada, a luz, as coisas básicas, uma moradia, que vive, que não é cidadão, a pessoa, existem no Brasil ainda pessoas que não têm documentação, não são cidadãos, o Estado não sabe que elas existem. Então, dentro da dinâmica que nós temos aqui, eu estou colocando isso para que nós entendamos que é um livro são temáticas muito atuais que estão escritas lá no Antigo Testamento. E o que elas têm de bom para nós? Como é que a gente resolve esse problema? Como é que na prática a gente entende isso? É muito bonito que a segunda parte do profeta, a primeira e a segunda parte de Baruque, elas têm essa temática, ou seja, a temática que chama um exame de consciência comum. Erramos e erramos todos, erramos juntos, agora vamos trabalhar para acertar. Onde foi que erramos na desobediência? Qual é o caminho de volta? À obediência. E é muito bonito na segunda e terceira parte, que seria mais ou menos o capítulo 3 até o capítulo 5, nós vamos ver que Jerusalém se personifica como uma mãe. A mãe que chora, que tira a veste da alegria e coloca a veste de luto porque os filhos foram mandados embora. Os filhos foram enviados para serem corrigidos. Os filhos sofrem, estão sofrendo e ela chora com eles porque ela sente saudade, ela está arrasada, ela perdeu seus filhos. Mas por mais que ela sofra, por mais, não cabe a ela trazê-los de volta. Eles têm que tomar consciência de que erraram e pedir perdão, pedir a misericórdia daquele que os enviou para a correção. Ele que os enviou para a correção deve perceber que a correção já foi feita e agora trazê-los de volta, acolhê-los, porque foram renovados pelo sacrifício, pela dor, pelo sofrimento, pela perda. Verdadeiramente agora eles entendem onde deve estar a sua esperança. Então, nós vemos isso dentro da dinâmica de Baruque, nós vamos encontrar essa realidade. No capítulo 3, nós vamos encontrar essa dinâmica, né? Fizeram a maneira com que é dito isso, né? A mãe, ela tenta instruir esses seus filhos, né? Ela se coloca na posição de mãe, dizendo assim: o seu Senhor está no mesmo lugar. Foram vocês que se afastaram. Então voltem-se a Ele, pois Ele está no mesmo lugar. Ele quer ser encontrado. Ele está, como eu, também à espera do retorno de vós. Então, essa dinâmica é muito bonita para o nosso tempo quaresmal, como já falei, para a nossa reflexão penitencial, para o nosso exame de consciência noturno, antes da gente dormir, fazer o fecha do dia. Então, esses textos são muito importantes. Se colocar diante dessa e saber que isso não é algo somente pessoal,
para uma religiosidade intimista. Não, é para uma religiosidade comum. Então, o profeta Jeremias, ele está por detrás de toda essa estrutura, desde o livro do seu livro, passando por Lamentações e chegando dentro da dinâmica de Baruque. Então, a segunda parte é um grande poema sapiencial. A segunda parte vai estar no capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 4. Poema sapiencial que vai tratar de quê? Da obediência à lei. A lei que exorta, a lei que instrui, a lei que é fonte de felicidade, a lei que é fundamentada na observância da Torá. O israelita não se distingue dos outros por ter um Deus. Os outros também têm deuses. O israelita se distingue por ter na palavra de Deus a sua confiança. Não é no sacrifício que ele faz, mas é na obediência. E nós vemos isso no Evangelho. Não é o sacrifício que me alegra, mas é um coração contrito e humilhado. Então nós encontramos este eco aqui. Nós vamos encontrar em Jeremias, em Lamentações, em Baruque. Ou seja, não é o sacrifício, não é o incenso que a gente coloca no altar, não é o sacrifício de touros, de bodes, não. É a obediência ao Senhor. Não adianta eu ir para fazer um grande sacrifício de touros, de sangue, de carneiros, e ser um idólatra. E fazer uniões com a cultura de um povo estrangeiro que nega, na essência, tudo aquilo que Yahvé me ensina. Aqui se aplica muito o que está sendo dito aqui, àquela realidade que muitas vezes a gente vê. O indivíduo, o cristão de gavetinha, eu tenho que ir lá na igreja, abro a gavetinha, coloco a roupa de cristãos e vou para lá. Mas saio de lá, eu guardo ali e pego a do pagão. Então, a dinâmica que Baruque apresenta é essa: o caminho de volta é um caminho de fidelidade. É um caminho onde a mãe exorta e o pai exortam. O pai que corrigiu é o mesmo que vai acolher de volta. É o caminho da redenção. Isso não se faz sozinho. Isso tem que ser feito se torna mais fácil sendo feito em comunidade, em comum, onde eu vejo a dificuldade do outro, o outro vê do outro, e nós vemos as nossas dificuldades, e nós nos reunimos e encontramos os caminhos para resolver os problemas, para solucionar de uma maneira comum. Já no Antigo Testamento a gente vê que Israel só vai mudar quando mudar a maneira de pensar, a maneira de agir. Ele vai ter que agir em comum para resolver um problema que é comum. O problema é a infidelidade comum do povo de Israel, que levou uns para o cativeiro e outros para se tornarem estrangeiros na própria terra, porque não têm casa, não têm direito à terra, não têm direito ao trabalho. Então, essa é uma realidade muito bonita que é suscitada pela leitura desse texto. Esse texto nos faz pensar nisso. Quantas vezes a solução dos nossos problemas está em coisas simples, mas coisas simples que têm que ser feitas por todos. Vamos dar um exemplo? Nós estamos com uma pandemia aí. É difícil usar uma máscara, é difícil higienizar as mãos? Não são coisas difíceis. É difícil manter o distanciamento das pessoas? Não é difícil. Então, porque tem todo dia uma infinidade de pessoas sendo contaminadas pelo vírus. Porque aquilo tem que ser levado a sério por todos. Não só pelos velhos, nem pelas crianças, nem só pelos que têm responsabilidade, mas por jovem, por adolescente, por criança. Todo mundo tem que dizer, esse problema é um problema nosso. Não é um problema dos velhos que vão morrer porque estão na situação. Não, é um problema nosso, da sociedade. E o problema que está por detrás disso não é um problema somente do vírus, pelo que a gente pode notar, um problema maior, é um problema de insensibilidade e de desrespeito com a vida. Isso pode ser um vírus, mas pode ser uma questão social, pode ser uma questão pessoal, humana. Não nos preocuparmos mais com o outro. Tá bom, mas eu não tenho perigo, eu já peguei o Covid, o resto que se lasque. Esse é o grande problema.
esse é o problema que está sendo apontado por Jeremias, esse é o problema que está... o choro das lamentações vem desse problema, e o grande convite de Baruque a reunirmos os bens e ajudarmos uns aos outros. Esses bens hoje podem ser colocar uma máscara. Todo mundo vai colocar máscara. Todo mundo vai higienizar as mãos, todo mundo vai manter o distanciamento, vai manter o respeito com os ambientes, o respeito com as coisas. Temos economia que tem que funcionar, temos trabalho que não podemos perder, temos um punhado de coisas, mas nós temos que buscar na palavra de Deus isso que a palavra de Deus está propondo para aquele povo no exílio, para aquele povo que ficou esquecido, sem ele nem beira na terra prometida. O quê? União. Um projeto comum para resolver um problema que é comum. Resolveu esse, vamos resolver outro, e outro, e outro, e outro. Então, para ficar mais fácil da gente entender, o que o profeta, o que Lamentações, o que Baruque querem, é que as pessoas aprendam que o problema não é algo isolado. O problema é de todos, então tem que ser resolvido por todos. As características do livro são um grande louvor à sabedoria. É entender que da palavra de Deus vem tudo. O caminho certo. Mantenha-se fiel ao caminho do Senhor, mantenha-se fiel à prescrição, ser obediente. Obedecer a palavra de Deus em coisas que são espirituais é instrumento para a gente obedecer coisas que são práticas, que são cotidianas, que se materializam. A obediência é algo que ajuda e acompanha o homem no seu crescimento em todas as sociedades e em todos os momentos da vida. Desde cumprir os horários, de cumprir as prescrições de saúde, de higiene, enfim. Quem conquista é obediente a projetos, tem foco nas coisas. Então, o que está por detrás disso aqui é um grande convite. É uma calamidade? É uma calamidade, mas o que nós vamos tirar da calamidade? O que nós vamos aprender com a calamidade? E o profeta diz, vamos aprender com a calamidade o quê? Obediência. Foi avisado, foi reavisado, foi apresentado, nós não aprendemos, então tivemos que passar pelo chicote, mas o chicote tem que nos ensinar. Obrigado pelo chicote. O chicote nos está ensinando que nós temos que sentir, nós temos que aprender a viver em comum e valorizar o comum, porque quando um cai, todos caem. Quando um perde, todos perdem. Quando um é escravizado, todos escravizados. Quando um é humilhado, todos são humilhados. É isso que está como fio da meada dentro desta dinâmica do livro de Baruque. E o último livro, e o último capítulo, ele é muito interessante. É a epístola que Jeremias escreveu aos deportados. E o que ela diz? Não tenham medo dos deuses estrangeiros, eles não são nada. Não fixem as vossas esperanças nos sacrifícios que vão pedir para vocês fazer para eles não valem de nada. E cuidado com aqueles que exercem o culto, que conduzem o culto. Eles podem ter índole má e conduzirem vocês por maus caminhos. Olha que coisa! O profeta está dizendo que a idolatria, ela tem 3 coisas ruins. Ela causa medo. Se eu não fizer isso, Deus vai... Não. O povo de Israel está sendo castigado por quê? Porque foi desobediente, não porque não ofertou sacrifícios ao Deus de Israel, não. Ele não foi humilde. Ele não teve um coração contrito e humilhado. Ele foi arrogante. Ele foi interesseiro. Ele foi sem vergonha, podemos usar essa palavra. Ele foi desobediente. Segundo, não se deixem, não se convençam, não coloquem as suas confianças porque vocês estão ofertando o sacrifício. Quantos são aqueles que acham que a sua salvação depende do seu dízimo? Das suas orações? Não. Depende do seu coração, da sua obediência a Deus. Deus disse, perdoa 70 vezes 7, vai lá e perdoa 70 vezes 7. Ser obediente àquela palavra. Não seja um idólatra. É isso que Jeremias está colocando nesse capítulo 6. E a última expressão, né? Não creiam nos deuses. O nosso Deus é um só, é nosso Pai. Ele caminha conosco.
cuidado com aqueles que conduzem esse culto, não endeusar estes que conduzem o culto. Eles também são homens como vocês são homens, e podem se afastar, e podem fazer do culto simplesmente comércio. É por isso que nós entendemos por que o capítulo 6 está ali, porque ele é aquela chavezinha para entender que vocês estão pedindo para rezar por Nabucodonosor, mas uma das coisas que Nabucodonosor pedia era que o endeusassem. Não, nós vamos rezar por ele, porque como nós, ele também tem que salvar, mas ele não é o nosso Salvador. Ele não é o nosso Deus. Aí a gente entende a dinâmica que está por detrás de tudo isso. Nabucodonosor tem o seu caminho, como eu tenho o meu caminho. O meu caminho é voltar para Israel, voltar para casa do meu pai. E Nabucodonosor é voltar para Deus, onde quer que ele o encontre. Então essa realidade, ela é muito rica. Eu posso dizer assim que o autor de Baruque não é Jeremias, mas Jeremias, o pensamento de Jeremias continua dentro de Baruque, fazendo esse grande exame de consciência, de transformação da vida, onde todo pensamento que se volta para Deus, que se torna obediência para Deus, é parte de uma solução, é parte de um reavivar de ossos velhos, de dar vida e de dar transformação às pessoas. O texto que nós estudamos hoje, então, foi do livro de Baruque. Eu espero que ele tenha sido útil para você, que a reflexão que vocês vão fazer de Jeremias, de Lamentações e de Baruque, dentro dessa dinâmica, seja muito útil para a vida de vocês. É um bom livro de cabeceira. Lamentações e Baruque são 11 capítulozinhos. Dá para ler em poucos minutos. Menos de 2 horas você leu tudo isso. Mas cada versículo que está ali tem uma joia de transformação. Muito úteis para a nossa sociedade nos dias hoje. Não tem nada de velho ali. Ali é o bom e velho Espírito de Deus agindo, independente de tempo e de espaço. E o que ele quer? Que nós aprendamos, em tempos de alegria e em tempos de tristeza, que o único caminho para a felicidade é a obediência ao Criador. Obediência, não querer burlar as coisas. Que esta aula, essa lição tenha sido útil para você e seja também para as pessoas que dependem de você. Muito obrigado pelos meus patrocinadores, Márcia, Miguel Preciso Epone, Ana Lúcia Escapim e tantos outros anônimos que nos incentivam. Até a próxima. O próximo será o profeta Eliseu e nós vamos tratar dessa dinâmica de uma maneira muito bonita. Que Deus abençoe você, a sua família. Fiquem com Deus. Até a próxima. Deus os guarde.